Bem-vindos a Carmo do Cajuru, uma pequena cidade do oeste de Minas com muita história para contar para vocês. Hoje vamos falar sobre história, tradição e cultura deste pequeno município mineiro, ainda jovem, mas com muita história já para contar. O nosso foco hoje será falar sobre a principal e relevante participação dos libaneses na construção deste município. Libaneses estes que chegaram desde muito cedo, aqui se estabeleceram e constituíram suas famílias, seus pontos comerciais, estabeleceram suas residências. Amin Martar, por exemplo, foi um importante libanês, que ainda jovem veio para o Brasil, fixou residência e logo chegou a Carmo do Cajuru. Foi negociante, comerciário e representante de diversos produtos que não chegavam ao interior e ao oeste de Minas. Ele, por sua paixão, por seu amor a Carmo do Cajuru, decidiu que por voltas de 1947, 1948, deveria se construir na cidade um prédio para que a cidade assim conseguisse a sua emancipação e o seu título de município. Felipe Amin e João Amin saíram de Baissur e gastaram 6 meses de navio para chegarem ao Brasil. E chegando aqui, eles vieram para Carmo do Cajuru, colocaram hotel com a dona Salma e o tio Félix. Depois eles foram para um povoado chamado Bom Jesus de Angicos. Foi lá que eu nasci. Ele tinha por costume uma coisa que eu acho muito importante. Todo ano novo, ele juntava toda a família. Ele falava, no Natal, vocês ficam onde quiserem, mas no Ano Novo, quero todos aqui comigo. E aí a minha avó, neta, é filha de português, plantava todas as frutas e fazia aquela mesa de frutas e as comidas típicas, o quibe, charuto, um doce que ela fazia, aueme, que era muito gostoso, eu ainda faço dele também. E o respeito, que ele cobrava muito, respeito, austeridade, a gente é de descendência de pessoal muito austero. O sim é sim, o não é não. E essa herança a gente guardou. E fidelidade, diz o Monsenhor Bittar que a mim quer dizer fiel. E eu acho que a gente mantém essa fidelidade do nome, né? E simplicidade também, é uma coisa muito importante, que eu acho tudo era muito simples, mas dentro dos ditames da lei, né? A minha avó era católica, eu também, lá no Líbano, se casava com quantas mulheres podia sustentar. Ele tinha 4 filhos de lá que vieram aqui conhecer os filhos daqui. E, inclusive, no museu do ano passado, uns retratos foram de filhos dele, do Líbano. E religião católica. Quando o padre aqui de Carmo do Cajuru ia celebrar em Angicos, ficava lá, não tinha casa paroquial, ele dava todos tudo que o padre precisava. Meu nome é Ilmara Lícia Batista Matos, estou ao lado dos meus pais, Maria das Graças e Antônio. Tenho um irmão, Antônio César, que ele está em outra cidade, está em Viçosa. Nós somos descendentes de libanês e o ano passado eu tive a experiência de visitar o Líbano. Foi uma experiência muito boa. Daqui de Carmo do Cajuru foi eu e o padre José Raimundo. Ficamos lá 15 dias,
conhecendo a nossa cultura, nossa descendência. Aí lá nós conhecemos Harissa, que é onde fica Nossa Senhora do Líbano, Baalbek, dentre outras cidades. A nossa cidade, que é onde veio nossos descendentes, não foi possível a gente conhecer, mas a gente procurou saber em que região que fica. Então, a gente ficou bem a par das nossas descendências, apesar de a gente não conhecer pessoalmente os nossos parentes lá. Mas deu para trazer um pouquinho da cultura libanesa para o pessoal daqui, de Carmo do Cajuru, e foi uma experiência muito boa mesmo. Deu para rezar para todo mundo e trazer um pouquinho de objeto, cultura, comida típica, receita, vestimentas, trouxe a burca. Então foi muito bom. Graças a Deus deu tudo certo. Tenho muitos primos, meu irmão inclusive, amigos aqui que são descendentes e ficaram muito curiosos. Então eu aconselho, a primeira oportunidade que tiver, para ir lá visitar o Líbano, porque é muito gratificante. É importante a gente conhecer a nossa cultura, né? A nossa descendência, trazer um gostinho diferente do que é a gente mesmo, nossas raízes. Porque, querendo ou não, a gente vai lá, a gente visitando e conhecendo o pessoal, a gente vê que sempre tem alguma coisa de libaneses mesmo. Então, toda primeira oportunidade que tiver, igual aconteceu comigo, de ir lá visitar o Líbano, que é uma experiência muito boa e que compensa muito. Então, vai lá. Os libaneses aqui, eu acho a importância deles aqui foi muito grande. A parte comercial de Cajuru ela ficou muito marcada, né? Tinha aqui o Moisés Celeiro, que teve um comércio muito interessante na época, né, que veio para Cajuru. Avô do Padre Raimundo? Avô do Padre Raimundo. É o avô do Padre Raimundo. Tivemos aqui na parte da agropecuária uma importância grande, que nós podemos destacar a presença de um Najib Mileib, de um Farid Mileib, do próprio Amimater, que o Amimater, além da parte comercial, né, ele teve aqui uma indústria de derivados, né, derivados do leite. Ele também ele tinha máquina de limpar arroz, que antigamente era uma coisa, para nós era importante, porque nos tempos mais remotos a limpeza do arroz era feita através de pilões, e ele implantou isso aqui, essa máquina de limpar arroz, que hoje lá me parece que é um ponto de comércio. Meu marido é neto, descendente de Amimater, um dos pioneiros, né, principais comerciantes da cidade, Carmo do Cajuru, na década de 1940. E minha sogra, né, Maria dos Anjos, que era filha do Amimater. E a história do seu Ami, o que a gente sabe, né, pela descendência que foi passada para nós, porque quando o seu Ami faleceu, o meu marido tinha 2 anos de idade apenas. E seu Amimater tinha apelido aqui em Cajuru, né? Todos conheciam, até hoje muita gente se lembra dele, pessoas que eram crianças na época que ele viveu e marcou a história de Cajuru, como Amin Turco, né? Porque na época todos que vinham do Oriente tinham apelido de turco, né? Então era Amin Turco, mas o nome dele era Amimater. E foi um grande empreendedor, né? Era dono de beneficiadora de arroz, era fazendeiro, era comerciante, né? E uma pessoa que amava muito a cidade de Carmo do Cajuru. Foi membro da comissão pró-emancipação de Carmo do Cajuru, e a minha sogra contava que ele falava assim que era libanês de nascimento e cajuruense de coração.
Então, tudo que ele podia fazer para o progresso, como um grande empreendedor que era, ele fazia para o progresso da cidade. O meu avô falava que só tinha casa baixa e sobrado, assim. Aí ele queria construir um prédio, né? Aí ele ficou falando que Cajuru estava crescendo por causa do prédio que ele construiu. O que mais que você sabe da ponte? A ponte, ele falava que também Cajuru estava crescendo, né, mãe? A ponte que Era de madeira, era de né? madeira Depois... e tinha de ferro que era para o trem.